let it bang, bang. Bom dia, amores, bom dia. Segundão, gente, que barulheira que tá aqui em volta. Tem hora que é mais forte, tem hora que é mais fraco. Enfim, deixa o povo arrumar a casa deles também, né? Gente, ontem eu fui pra igreja, muito bom. À tarde, o que a gente comeu? A gente comeu pizza ontem foi sobra de anteontem. Eu dei uma adiantada na minha vida. Ontem eu limpei a casa à noite, lavei uma roupa, tem que estender. Vou esperar só dar vizinho lavar lá fora pra eu estender. Já fui lá dar uma acordada nele. Tô aqui tomando meu cafezinho, o Pezinho tá dormindo ainda. E acho que eu vou passar roupa agora, eu acho. Pelo menos começar, já tá acumulando bastante lá. Pelo menos começar a passar uma roupinha, aí eu vou ficar lá no quarto da Esther mesmo, porque se não der pra passar tudo, não fica aquela bagunça ali, sabe? Aí eu paro, deixo lá do jeito que tá e volto, faço o que tiver que fazer, porque daqui a pouco eu tenho que fazer almoço também. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês se lembram, é uma coisa muito séria. Vocês se lembram dos temperos que eu mostrei, que eu tava super empolgada, que o Wilber tinha ganhado de brinde lá? Gente, aqueles temperos me fizeram um mal tão grande, tenho passado tão mal ultimamente, eu tenho quase certeza que são os temperos. Gente, você não tem noção, não precisa falar não, né? O que é não, né? Misericórdia, gente, misericórdia. E aí, o que eu faço? Eu tenho um restinho de alho ali, daquele anterior, o que eu bati, fiz tempero, que ele tá com casca ainda. Eu vou bater ele com cebola, o alho com a cebola e fazer um temperinho pra mim. E tem um monte ainda do que eu fiz ali na geladeira. Um monte. E aí eu não sei se eu deixo ele pra usar só de vez em quando, só na carne, não sei. Só sei que pra usar em tudão, igual eu tava usando, não. Misericórdia, pelo amor de Deus. É a única explicação que eu tenho, porque outro motivo não tá tendo no momento. Bom, quem entende, quem sabe do que eu tô falando, tá entendendo. Não precisa falar especificamente não, porque é um assunto meio chato, né? Ai, gente, eu sei que é horrível, misericórdia. Então, eu não tenho outra explicação pra isso, porque o intestino tá ok, né? Não tô em prisão de ventre nem nada. Então, a única explicação que eu tô tendo são os temperos, porque eu sempre fui acostumada com aquele temperinho desde pequena, com aquele temperinho básico, que é super mega saudável, né? Que é o alho, a cebolinha, né, ali. E de repente traz esse monte de coisa que é até gostoso. Não tô falando que não é gostoso, é muito gostoso. A comida ficou muito deliciosa. Só que, gente, é coisa demais pra pessoa só, principalmente pra quem não tá acostumado, né? Então, zerei temperaiada aqui nessa casa. Vamos voltar pro alhinho e pra cebolinha, tá bom? Então, tá bom. Deixa eu calar minha boca, deixa eu adiantar a minha vida, porque hoje eu tenho que ir lá no meu dentista pra pegar a minha documentação, que amanhã eu tenho médico. Eu tenho tanta coisa pra contar pra vocês, gente, só que espera amanhã, eu quero ver o que vai acontecer amanhã, que aí eu fecho e sento e converso com vocês tudinho, tá bom? Mas adiantando, eu tenho que pegar minha documentação, né, a última que eu fiz aqui, raio-x, panorâmica, e levar amanhã no médico. Amanhã eu tenho consulta. Não é bem uma consulta, não. Ah, gente, depois eu explico pra vocês, tá bom? Não tem como falar agora, não, porque eu não sei direito o que vai acontecer. Vamos esperar as coisas acontecerem. Só sei que amanhã eu vou ao médico. Então, eu tenho que pegar essa documentação pra levar pro médico ver.
Então, eu liguei na sexta-feira, marquei pra ir lá hoje à tarde. Então, iremos, tá bom? Então, vou adiantar minha vida aqui. Depois eu chamo vocês. Tchau, tchau. Bom dia e boa semana pra todo mundo. Deus nos abençoe. Amém. É de mamãe princesa, de mamãe príncipe. É de mamãe princesa, de mamãe príncipe. É esse. Derrama não, viu? Gente, problema do tempero resolvido. Falei que ia passar roupa, mas aproveitei e já dei a minha adiantada aqui no meu tempero. Afinal, já tem almoço pra fazer. E hoje não mais usarei aquele outro lá, gente. Misericórdia. Não mais. Ufa. Por isso que diz que nem tudo que é bom vale a pena, né? Literalmente. Ai, ai. Bom, um momentinho antes do almoço, tenho aí um tempinho, os meninos estão ali, alguns no DV, outro nos móveis, limpando e outro assistindo um desenho. Eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto, assim, bem recente. Quem me segue no Instagram já percebeu que essa semana eu tenho compartilhado bastante sobre isso. É um papo católico, tá bom? Então, vou aqui, porque não adianta eu ter um canal, eu tenho um canal onde eu alcanço pessoas e não vou deixar aqui a mensagem de Jesus, né? A mensagem da igreja. Então, de nada isso aqui vale, se não for pra isso, né? De nada vale eu existir se não for pra honrar e louvar o meu Senhor naquilo que é de verdade. Então, peço o respeito de quem não é católico, de quem não é cristão, entendeu? De assistir ou não, são livres para assistir ou não, acreditar no que querem, mas eu peço respeito, por favor. Eu tô falando para quem quer ouvir, tá bom? Às vezes para quem não quer, vai que cola, né? E a pessoa cria vergonha na cara. Dá um estalo, assim, porque é assim que as coisas acontecem, né, gente? Na verdade sejamos instrumentos, né? Porque quem faz, na verdade, é Jesus e o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Quem é Carla Acutis? Alguém sabe quem é Carla Acutis? Minhas amigas católicas já devem saber aí do que eu tô falando. Eu preciso falar disso, porque envolve muito isso que eu faço aqui com vocês, né? Vamos lá. Essa semana passada foi aberta a exposição do corpo de Carla Acutis. Eu vou começar agora a história. Eu não sei contar a história exatamente como ela é, né? Mas em cima daquilo que eu já vi, que eu já li, que eu tenho visto ultimamente, eu vou repassar aqui para vocês. E aí, se vocês se interessarem, porque é uma história fascinante para quem realmente se interessa por esse lado espiritual, por esse lado católico. É fascinante, gente. Sinceramente, eu tenho um orgulho bom, porque o orgulho não é bom, né? O orgulho de se achar melhor, de se achar tal, isso aí é prepotência, é soberba pura, mas esse orgulho tinha assim, ai, que bom que eu sou católica, sabe? Que bom que eu tô no caminho, que bom, Jesus me mantém aqui. Porque você vê a Bíblia saltando aos olhos, assim, é impressionante, você vê o poder e a graça de Jesus, assim, né? Enquanto tantas pessoas se apegam só lá no Velho Testamento, a gente vê a graça e a ação de Jesus acontecendo assim, hoje, no nosso século, na nossa semana, no nosso mês, no nosso mundo e na nossa internet. Então isso é muito legal, isso é muito bom e eu tô muito fascinada com essa história. Bom, Carla Acutis. Carla Acutis nasceu, se eu não me engano, em 91, gente. E aí, com 3 anos, ele nasceu numa família que não era católica, que era até cristã, porque fez primeira comunhão, foi batizado, se casou, mas que não era... como é que é? Eu não sou católico praticante, né? Isso não existe, né, gente? Ou não é católico, mas enfim. Não ligavam para a igreja nem nada, ia em
de vez em quando tinha um casamento de alguém, do amigo, um batizado, ia para batizar o filho, casaram, enfim, não frequentavam igreja, pai e mãe, uma família super bem de vida, digamos assim, ricos, né, bem de vida. E eis que nasce Carlo Acutis nessa família. Simplesmente com 3 aninhos de idade, sem influência nenhuma dos pais, ele se interessou pela igreja. Ele quis ir para a igreja. E ele começou a pegar no pé dos pais dele. Quer ir para a igreja, quer ir para a igreja, quer ir para a igreja, quer ir para a igreja. E era igreja católica, tá? Ia para a igreja, quer ir para a igreja, até que os pais começaram, através da influência, gente, de Carlo Acutis, 3 aninhos de idade, a levar, né? A atender o pedido do filho e começaram a levar. E aí, levando, né? A pessoa vai se abrindo e Deus vai trabalhando, não é? É assim que acontece. A pessoa vai, de repente tá ali de quadro. Maravilhoso. E aí tá, gente, pais começaram a levar Carlo Acutis para a igreja. Exatamente, mas também pela influência de uma babá que Carlo tinha, que se chamava Beata. Ela era cristã, ela era devota de Nossa Senhora do Rosário, se eu não me engano. E ela começou a estimular também os pais, né? Leva não sei o que e tal. Que foi ali também um instrumentozinho naquilo que Deus tinha preparado para Carlo e para a família, de um modo geral, e para nós, de uma forma geral, né? E aí, tudo começou, Carlo para a igreja, sempre fascinado, apaixonado por Jesus Cristo Eucarístico, apaixonado pela Eucaristia desde pequenininho, tanto que ele convenceu o padre, ele convenceu com a maturidade que ele já tinha, com 7 anos de idade, ele convenceu o padre de que ele podia receber a hóstia consagrada, a Eucaristia, na comunhão, porque as crianças faziam a catequese e faziam a primeira comunhão, se eu não me engano, com 9 anos, 8, 9 anos, 10 anos, se eu não me engano. E aí ele conseguiu, com a maturidade dele, né, de 7 anos de idade, ele convenceu o padre de que sim, ele já estava pronto para receber a Eucaristia, ele entendia o que significa aquilo ali, ele sabia que aquilo ali era o próprio Cristo vivo, substancialmente falando. Jesus Cristo vivo, era ele que estava ali. Então, o padre abriu aí um espaço para que Carlo fizesse a primeira comunhão aos 7 anos de idade. A partir daí, gente, ninguém segurou mais o garoto, não. Porque ele queria ir para a missa todo dia. Ele rezava o Santo Terço todos os dias. E ele queria ir para a missa todos os dias também. E ele fazia adoração ao Santíssimo Sacramento, às vezes antes da missa, às vezes depois, às vezes antes e depois, né? Eu sei que a história dele, assim, é incrível. Ele ajudava os mendigos sem que ninguém soubesse. Ele recusava presentes da mãe e do pai, por exemplo. O pai tinha um conhecimento muito bom, né? Porque ele trabalhava, assim, ele tinha uma influência muito boa. E aí surgiu a oportunidade de uma viagem para Jerusalém, para Israel, para a Terra Santa. E aí ele ofereceu para o Carlo, já jovenzinho ali, perguntou se ele não queria, porque um amigo, não sei, estava fazendo uma excursão para lá e perguntou se ele queria ir. Ele falou bem assim, não, pai, para que eu quero ir para um lugar onde Jesus já viveu, sendo que a gente tem em cada igreja um sacrário com Jesus vivo e presente. E que muitas vezes está lá sozinho. Olha a lição de vida, gente. Tem uma igreja perto de você, gente. Vai fazer uma visita para Jesus Eucarístico, pelo amor de Deus, porque ele está lá sozinho, tá bom? E isso é verdade, gente. Para quem não acredita, Jesus está presente. Foi ele que disse, eis o meu corpo, o meu sangue. É eu que estou aqui, tá bom? E as pessoas ainda não acreditam. Enfim, vamos voltar à história de Carlo Acutis. E ele recusou a viagem, porque tipo assim, eu posso ir ali falar com Jesus bem aqui vivo, vou fazer o que lá onde ele passou? Claro que é uma coisa muito boa, eu tenho vontade particularmente de ir a Israel, a Terra Santa, mas isso é uma grande verdade. A gente tem nossas igrejas que muitas vezes estão vazias, tem ninguém, né, e onde Jesus se encontra vivo, vivíssimo, hoje, agora aqui, ó, coração pulsando, bubu, bubu, bubu. E a gente despreza essa riqueza, a gente despreza isso tudo e almeja muito tempo com uma viagem lá para não sei aonde, para ver onde Jesus nasceu, onde Jesus... Que faz parte, né? Alimenta também a nossa fé. Mas se for para uma coisa agregar outra, né? Se for só pela viagem, não vale a pena não.
Enfim, dentre essas que Carlo Acutis aprontava, como ele queria muito ir para a igreja todos os dias ele queria ir, ele tinha essa sede, essa fome, né? Porque é o alimento, né? Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Então ele tinha fome de se alimentar de Cristo todos os dias. Então nem sempre os pais podiam levar todos os dias à igreja. E tinha um cara que trabalhava e morava na casa que ele não era nem cristão, ele era, se eu não me engano, indiano, e tem aquela religião lá da Índia, né? E ele começou a levar, quando os pais não podiam, Carlo Acutis para a igreja todo dia. E aí começou ali aquele meio que conversão. Eu não posso te garantir, porque eu não tenho certeza a quem chegou. Se ele se converteu, eu creio que sim, mas eu não tenho essa informação, então não vou falar para você ao certo se sim, ele se converteu ao catolicismo. Eu vou dar uma pesquisada e se eu tiver a resposta eu coloco aqui para vocês. Mas era ele que levava o Carlo Acutis para a igreja todos os dias, né? Até que tempo passou. A mãe um dia ofereceu para ele um segundo par de tênis. Gente, família rica, pode ter o que quer, tipo assim, sabe? Ofereceu a ele um segundo par de sapatos. Ele falou assim, pra que eu quero um outro sapato se eu já tenho um? Mas você já tem um, você precisa de outro. Não, mas tem gente que não tem nenhum. Tipo, coisas do tipo, assim, que ele fazia. E quando um dia ele encontrou com uma pessoa descalça, ele simplesmente tirou o único par de sapatos que ele tinha do pé e deu pra essa pessoa. Enfim, bondade estampada e transbordante na pessoa. Às vezes a gente pensa bem assim, toda pessoa boa vai pro céu. Não, gente, não é exatamente isso. Deus diz que ninguém vai ao céu ninguém alcança Deus senão por ele. Então existem várias pessoas boas no mundo, boas, solidárias, que fazem o bem, que são honestas, que pagam as contas em dia, que não dá calote em ninguém, mas que não creiam na verdade, que não creem em Jesus Cristo, que estão fora da caixinha, são ateus ou estão em religiões totalmente fora, sabe? Então não vai pro céu, gente. Deus é bem claro, né? Ser bom é muito bom, mas tem que ser bom e ser de Deus, ser de Cristo, estar no caminho certo. Então essa é a diferença, né? Que bom que a pessoa faz o bem, que a pessoa não engana ninguém, mas que bom seria se ela também fosse cristã, se ela fosse de Deus, né? Porque não adianta ter um mundo, não adianta ser inteligente, não adianta ser nada pro homem, agradar o homem, se você não agrada a Deus. Isso é importantíssimo. Então, gente, aí Carlo Acutis, ele era o quê? Simplesmente, ele era muito crânio. Eu tô falando de um menino, tá, gente? Eu não tô falando assim de um homem, não, é um menino. Ele era muito crânio em internet, isso lá naquela época ainda de 2000 e alguma coisinha. E o que ele fez? Ele criou um blog. Ele criou um blog, gente, para falar sobre os milagres eucarísticos. Ele usou o instrumento que ele tinha em mãos. A internet naquela época não era, né, tão assim, rápida, não era essas coisas. E com certeza hoje ele teria um canal no YouTube, se ele estivesse aqui, se ele estivesse vivo, né? E ele começou a evangelizar pela internet. Ele fez um blog, um site, se eu não me engano, falando sobre os milagres eucarísticos. E para isso, ele viajava e fazia com que os pais dele viajassem com ele para pesquisar, para fazer pesquisas, para tirar fotos, gravações, para filmar. Ele andava com a câmerazinha na mão. E aí ele fez uma animação explicando o que era a Eucaristia realmente, para as pessoas que não acreditam, para as pessoas que acreditam, mas não entendem muito bem. O que é isso, que essa Eucaristia que todo mundo fala que é Cristo que está ali, como assim que é um pãozinho que ninguém vê nada, mas como é que Deus está ali, como é que Cristo está presente naquilo ali de verdade? Ele explica numa boa, de uma forma fácil de compreender e com todos os detalhes possíveis, assim. Eu não falei que ele era italiano, né? Até que ele pegou uma gripe, né, jovenzinho, pegou uma gripe, e essa gripe não melhorava, piorava, aí passou aí a suspeitarem de uma cachumba, aí não melhorava, até que procuraram uma ajuda e fizeram exames e tal, e detectaram que antes de sair o diagnóstico, gente, falar assim, ó, você tem isso, ele
ele previu a própria morte. Tem um vídeo dele que ele gravou falando bem assim: estou destinado a morrer. E aí bate uma palma assim como que uma despedida. E simplesmente 2 meses depois ele falece, ele morre. No dia que ele descobriu, que deram o diagnóstico para ele, né, que ele tinha leucemia, né, câncer no sangue. Ele foi internado e 4 dias depois ele faleceu, né? E assim, depois que ele faleceu, a mãe dele foi atrás dos arquivos dele, das coisas que ele escrevia. Ele disse que não gostava de escrever porque escrever diário era coisa de menina. Muito católico ele, né? Escrever diário era coisa de menina e tal. Mas ele tinha ali as gravações dele, as coisas que ele, né, mais internéticas. E aí tinha escrito num documento dele no computador de que ele disse, dizendo assim, que quando ele completasse 70 quilos, ele iria morrer. E foi exatamente o quilo com que ele morreu. 70 quilos. Quando ele completou 70 quilos, que ele foi perdendo peso, né? Ele morreu. E tá, ele disse também, deixou, não sei se ele disse para a mãe dele ou se ele deixou escrito, que ele queria ser enterrado em Assis. E durante também o sofrimento dele, ele disse que ofereceria todo o sofrimento dele pela igreja, pelo Santo Papa, que na época era Bento XVI, e pela conversão dos pecadores, se eu não me engano, né? Ele ficou chocado quando ele leu o diário de Lúcia, né? Que é uma dos 3 pastorinhos que viram Nossa Senhora em Fátima. E quando ele viu que Nossa Senhora disse era Lúcia, Jacinta, eu esqueci o nome do menino. Maria disse para ele que ele precisava rezar muitos terços para ir para o céu, né? E ele ficou de cara, porque ele falou assim: nossa, um menino de 8 anos precisava rezar tantos textos para ir para o céu, para alcançar o céu. Eu preciso de quê, então, para fazer? Né? Eu que sou tão imperfeito como sou. Pera aí, gente, que Daniel quer falar. Continuando, gente, tô aqui explicando pro Daniel a tarefinha dele. Eu lembrei o nome do menino, é Francisco. Os 3 pastorinhos, né? É Jacinta, Lúcia e Francisco. E aí ele ofereceu o sofrimento dele em nome da igreja, em nome do Papa e em nome O que, Té? Coloquei o mouse. Não pode. Davi tá lá? O Davi tá falando dele com o mouse. Então, Té, vem pra cá, mamãe. Vem pra cá, vem mamar, vem. Ixi, ela vai te rasgar. Voltando. Lembrei o nome do menininho, gente. É Francisco o nome. Eu já falei aí, já tô perdida. Quando eu paro, eu fico perdida depois. Enfim. Aí, gente, exatamente, não sei se 3 ou 4 dias depois que foi dado ali o diagnóstico, ele ficou internado em tratamento, ele veio a falecer com exatamente 70 quilos. E aí tá, a família tinha... eles não moravam em Assis, mas a família parece que tinha uma residência em Assis. E parece que quem tivesse residência lá em Assis, pra quem não sabe, Assis é a terra de São Francisco de Assis, gostava muito de lá, desse lugar, pelo fato da história do santo e tal. E eles conseguiram enterrar Carlo Acutis lá, né? Aí tá. Dizem que no dia desse enterro, gente, apareceu tanta gente, que a família falou: mas de onde que vem tanto de gente que eu nem conheço? Ninguém tá aqui. Ele ajudava, gente, as pessoas, ele conversava, ele falava de Deus pros amigos, ele falava de Deus pro porteiro do prédio, ele falava de Deus pro povo do condomínio, tudo, sabe? Então ele criou ali um vínculo, ele chamava o povo para ir pra igreja, ele falava, sabe? Ele falava e ele falava da Eucaristia, e as pessoas que falavam não é verdade, as pessoas falam que isso não é verdade, ele fala: essas pessoas estão erradas, sabe? Por isso que eu tô me identificando tanto com ele, gente. Tanto com ele, tanto, sim.
Foi um amigão que Maria me deu, porque é meio que uma força. E o melhor de tudo, depois que, né, logo após a morte de Carlo Acutis, assim, se eu não me engano, ele morreu com 16 anos, gente, é por aí. Ele morreu em 2006, sabe? E aí veio, né, aquele porque isso começa no diz-me-disse mesmo, né? Nas pessoas ali que convivem, nas pessoas que conhecem e tal, nas coisas que ele fazia, no tipo de vida que a pessoa levava. Então começava aqueles murmurinhos de que ele teria morrido em santidade, né? Até que aí essa história foi indo, só que para uma pessoa ser considerada santa, gente, não é assim que nem muita gente fala. É muito incrível ver muita gente falando muita besteira, porque muita gente fala muita besteira, não sabe nem como é que é. Para uma pessoa ser considerada santa na igreja, não é nem ser considerada, é ser reconhecida, né? Santa é um chão e precisa de provas, precisa de constatações, é preciso de muita coisa, não é assim, ai, fulano é santo, ai, não é não, gente, por isso que é bom estudar, né, é bom estudar. Aí, o que aconteceu? Começou esses murmurinhos, não sei o que, de santidade, até que vários milagres começaram a acontecer, né? Por suposta intervenção e intercessão de Carlo Acutis. Porque quem faz o milagre, gente, não é o santo, é Deus, né? Só que através da intercessão daquela pessoa santa, daquela pessoa, é isso que ele quer que nós sejamos, gente. Seja santo, pelo amor de Deus. Tá bíblico, isso tá na Bíblia. Sede santos, porque vosso Pai do céu é santo. E aí, até que o milagre que fez com que Carlo Acutis fosse beatificado significa venerável. Ele ainda não foi santificado, né? Ele não foi canonizado. Quando a pessoa é canonizada, aí ela se torna santa. É reconhecida como santa. Ele foi beatificado, então ele é o venerável Carlo Acutis. Foram fazer a exumação do corpo dele agora, há pouco tempo, e o corpo dele estava há anos atrás, ele morreu em 2006, então tipo assim, de Nike, moletom, né, e o cara lá, corpo incorrupto. O que significa corpo incorrupto? Tem que estar perfeitinho do jeito que estava? Não. Numa narração que a mãe, né, porque o pai disse que o pai não queria ver a exumação e a mãe viu, aí a mãe dele disse perfeitamente, estava lá o nosso menino, com a pele um pouco escurecida, mas com tudo lá, cabelo enrolado, tá. Eu cheguei a ver os restos mortais do meu irmão anos depois que ele morreu, quando fizeram a exumação para enterrar o meu pai. O cabelo realmente estava grudado no crânio, mas ele não tinha mais nada, era o osso, era pó, né? Estavam os ossos, mas tinha um pouquinho de cabelo ainda assim, uma gordurinha amarela. Mas ele não, gente, ele tava lá, vou colocar fotos aqui para vocês verem, porque é realmente assim, é a graça de Deus, né? É a graça de Deus se manifestando e falando, olha, é possível, é para você, é para mim. Um menino de tênis. A gente às vezes fala de santos e santos, a gente pensa numa pessoa inalcançável, que é, não, gente, é no dia a dia que a gente alcança, é no mundo, é na realidade que a gente vive, que a gente tem que buscar e ser santo, sabe? Porque um menino... E aí agora ele tá em Assis, lá em exposição, os restos mortais, o seu corpo incorrupto, dentre tantos outros que existem, Santo Padre Pio, Santa Rita de Cássia, né? Então, como é que se considera um corpo incorrupto? Quando a ciência simplesmente fala, não sei explicar, né? É uma coisa sobrenatural, não tem explicação para a ciência. Por que esse corpo tá assim depois de tanto tempo, sem ter sido embalsamado, sem ter sido... Como tantas, se você for pesquisar aí na internet, tem tantos e tantas histórias lindas de santos incorruptos, de corpos de santos incorruptos, né? De Santa Cecília, que o cara tentou
degolar ela com 3 lanças, não sei se de espada, e depois de anos voltaram no lugar, o corpo dela estava do mesmo jeito, ele não conseguiu separar a cabeça do corpo, ficou pendurado. Aí deixaram lá ainda, voltaram lá anos e anos depois, estava lá exatamente do mesmo jeito. Então é a ação da graça de Deus para falar, para deixar o santo, gente, como farol, assim, olha, o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse, Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. E, sabe, então assim, me tornou um amigo pra mim. Eu tô sempre me comunicando com ele, assim, eu sempre buscando, assim, porque é isso que eu faço, né? Ele usou das chaves que ele tinha, acho que eu vou fechar esse vídeo aqui, gente. Acho que ele usou as chaves que ele tinha, o meio que ele tinha para se comunicar com as pessoas, que era a internet. Tem gente que fala que não, que a gente não pode falar de Deus na internet, né? A gente vê tanta coisa absurda sendo passada na internet, tanta podridão, tanto barraco, tanta pornografia, né? Tanto lixo. A gente não pode falar de Jesus. Não fale, minha filha. Fale de Jesus no seu Instagram. Se não for, gente, é que nem eu falei, eu tenho meu canal. Se não for para falar de Jesus dele, a minha vida aqui, o meu estar aqui não vale nada, né? Se não for para eu vir aqui falar da minha caminhada, da minha busca, compartilhar com vocês, da minha igreja, daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, das realizações de Jesus na minha vida. Eu não estou falando de ganhar coisas e de ter coisas e de curar doenças, mas das dificuldades mesmo de vencer subir os degraus e vencer a cada barreira na fé, né? Às vezes conquistando coisas, às vezes não, porque as pessoas confundem muito graça de Deus com coisas ganhadas, né, e sonhos realizados. Eu quero fazer a vontade de Deus, essa é a minha vontade na minha vida, assim como era a vontade de Carla Acutis, de fazer a vontade do Senhor Jesus. Então, venerável Carla Acutis, rogai por nós. Gente, eu falei pra caramba nesse vídeo, mas eu tinha que falar de Carla Acutis. Se você se interessou, joga na internet aí, Carla Acutis, você vai ver, tem o site, tem um monte de coisa, tem IG no Instagram, tem um monte de coisa aí dele. Então vai a fundo, pesquisa, tem vídeos mostrando a casa, quarto que ele dormia, tem relatos de pessoas que conviveram com ele, a mãe. Então é um caso bem recente, né? Às vezes a gente ouve falar de santos, tiveram uma história há centenas de anos atrás. É tão bom ver isso dentro de uma realidade nossa, né? A gente vê, poxa, a santidade também é pra mim, né? E é isso, gente, é esse recado maravilhoso que eu queria falar com vocês. Então, trago para vocês Carla Acutis, vão atrás, pesquisem. Eu espero muito que vocês se fascinem por essa história, porque Jesus é maravilhoso e ele transforma as nossas vidas e ele age na vida de cada um à medida daquilo que a gente deixa agir, que a gente busca, né, fazer a vontade dele. Então é muito lindo, gente. Isso aqui não é nada, gente. Isso aqui não é nada. Tudo sem Jesus é nada. Tá bom? Então é isso. Eu estou cada vez mais apaixonada por essa história, cada vez mais apaixonada pelo meu Cristo Jesus, cada vez mais apaixonada pela minha mãe Maria, porque eu tenho certeza que foi ela que colocou Carla Acutis na minha vida. Até porque Carla Acutis, ele deixou bem claro que Maria era a única mulher da vida dele. A Madonna, né? Então é isso, gente. Já falei demais, vamos fechar esse vídeo aqui. Deixa aqui um comentário se você já ouviu falar de Carla Acutis, sobre santos incorruptos. Vou deixando essa curiosidadezinha aí pra você. Se você não conhece, vai atrás na internet, tá cheia de informação legal e boa. É lindo ser católico, gente. É lindo ser católico, é lindo ser de Deus, a igreja que Cristo deixou pra gente. Eu não vou cansar de bater nessa tecla. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Esse papo de todos os caminhos levam ao mesmo lugar é papo do demônio, é papo do inimigo, tá? Querendo te convencer daquilo que não é. Então, é lindo, é lindo, é lindo fazer a vontade de Deus. Fiquem com Deus, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau! Gente, eu esqueci de falar pra vocês que o milagre fez com que Carla Acutis fosse beatificado veio aqui do Brasil. Sim, um menininho que já tava pra morrer. Ele não parava de vomitar, já tinha sido tratado, já tinha
procurado a ciência, os médicos, tudo, remédio e tal. Uma mãe louca, família doida, vivia com um babardorzinho, assim. Até que na igreja, eu não sei te falar especificamente, eu vi a entrevista com um padre que fez a bênção do menino com a relíquia de Carlo Acutis, antes, lá atrás, e o menino se curou ali na hora. Foi esse o milagre que fez com que tudo ocorresse mais rápido, né, e buscassem ali a exumação do corpo e os estudos e tudo que envolve isso. Tem coisa que a gente nem entende, nem sabe, porque é lá da igreja, né, que só cabe à igreja saber. Tudo fez com que o milagre, dentre outros que tiveram, mas o milagre que fez com que essa beatificação ocorresse veio daqui do Brasil, gente. E tantos outros vêm acontecendo, tá bom? Eu tinha esquecido de falar isso pra vocês, a informação tão importante dessa. Exatamente no dia 12 de outubro, dia de... Nossa Senhora Aparecida, gente! Ele é a mamãezinha assim, ó, de braço dado.